E aí pessoal, tudo bem? Bom, o objetivo desse vídeo aqui é a gente conversar um pouco sobre como é que eu consigo apagar arquivos, remover arquivos ou remover clips de áudio da minha sessão, tá? Lembrando que a gente tem a gente viu a diferença entre os subclips e quando eu tenho um clipe inteiro, né, um whole clip, a gente viu que o clipe inteiro representa um arquivo de áudio de verdade e ele tá normalmente não, ele vem em bold, né, em negrito, tá? Bom, se eu quiser simplesmente apagar qualquer coisa da minha timeline, eu simplesmente seleciono ela, aperto o delete e sai fora da minha timeline. Mas percebam que saiu da fora da timeline, mas ele permaneceu aqui, né? Eu vou dar undo aqui, ele vai voltar. Então esse 06 aqui, a hora que eu apago ele, ele continua na minha lista de clips, tá? Mas se eu quiser, eu posso apagar de verdade da minha lista de clipes. Então faz de conta, por exemplo, que esses três últimos arquivos aqui, eles não são necessários, né? Eu de fato posso apagá-los, né? E aí eu quero apagar não só da minha lista aqui, mas eu quero apagar da minha lista de clipes. Porque às vezes acontece, a gente vai fazendo edição, a nossa lista de clipes ela fica gigantesca. Então você pode escolher, por exemplo, eu quero que fique na minha lista de clips apenas os clipes que estão presentes na minha timeline. Se não estiver presente na minha timeline, pode sair fora, né? Bom, uma das maneiras de fazer isso é a gente tem a flechinha aqui apontando para baixo dentro do tab de clips. Quando a gente clica nela, a gente vê que tem um monte de comandos, inclusive o rename. A gente aprendeu no vídeo passado a renomear o arquivo de uma outra maneira, mas aqui é uma das possibilidades de dar rename, né? Você pode selecionar um clipe, clicar em rename, vai aparecer exatamente a mesma caixa para renomear o arquivo. E a gente tem então essa opção clear, né? Mas antes disso, lembra que eu não tenho nada selecionado, o que está selecionado é aqui. Eu quero selecionar primeiro os clipes que não estão sendo usados, né? Então eu posso vir aqui, vir em Select, e aí quando eu clico em Select, né, passo o mouse em cima de Select, ele aparece essas opções aqui. E eu posso colocar esse Unused, né? Ou seja, eu vou selecionar os caras que não estão sendo usados. Então ele vai selecionar esses caras aqui para mim. E aí eu posso clicar ou de novo nele e vir em Clear, ou eu posso clicar com o botão direito do mouse e clicar em Clear. Quando eu clico em Clear, ele mostra essa caixa de diálogo, e essa caixa de diálogo ela é um pouco importante, a gente tem que prestar atenção nela. Ele me dá duas opções, ele dá a opção de Delete, né, para deletar, ou de Remove. Se eu simplesmente remover os clipes selecionados, ele remove da minha sessão. Acabou, não tem problema nenhum. Mas se eu clicar em Delete, ele vai apagar o arquivo. Tá? Só que neste caso, ele é um subclip. Então, quando eu seleciono o subclip, eu não consigo apagar o arquivo de áudio. Se eu quiser apagar de verdade o arquivo de áudio, eu tenho que selecionar um whole clip, um clipe inteiro, esse que está em negrito. Caso contrário, eu não consigo. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque a opção Delete, uma vez que você apague do disco, não tem como voltar atrás. A opção Remove, se eu clicar em remover, né, e daí ele removeu aqui, mas eu ainda tenho o meu clipe original, eu não consigo voltar mais atrás, eu não consigo voltar com as opções aqui, mas o meu clipe original, de onde eu fiz as edições, ele ainda está aqui, né? Porque ele é esse cara. Agora, se eu clicar em Clear para este cara aqui e apertar em Delete, aí ele vai de verdade apagar do disco. E se ele apagar do disco, não tem retorno, tem que gravar de novo. Tá? Então, essa é a diferença entre remove e delete, e a gente tem que ficar esperto com essas questões, tá bom? Então eu posso tanto selecionar os clipes na timeline, posso selecionar os clipes que eu quero apagar pela seção de clipe,
E aí, se eu simplesmente clicar no clipe na timeline e apagar delete, ele não sai do clipe e eu posso retornar ele na minha timeline. Mas uma vez que eu apaguei dessa minha lista de clipes aqui, não tem mais retorno. E se eu der delete num arquivo, que ele é um arquivo inteiro, esse arquivo que está em negrito, uma vez que eu der delete, ele vai apagar do disco e não tem mais retorno, não tem mais como retornar. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.